Nós vamos falar aqui a respeito de alguém que nos ajuda a todos os momentos. Nós vamos falar a respeito de uma companhia maravilhosa, de alguém que está conosco aqui na terra e nos ajudará a chegar até o céu. E essa pessoa é o Espírito Santo. Como eu gosto de pregar a respeito do Espírito Santo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você sabe quem é? Nós vamos falar a respeito da comunhão com o Espírito Santo. E deixa eu já adiantar algo aqui para você. E isso daqui pode... Isso o que, pastor? A comunhão com o Espírito Santo, ela pode mudar completamente a sua vida. A Bíblia diz assim que se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo todo será. O que a Bíblia diz, pastor? Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo também será. Se os nossos olhos forem trevas, quantas trevas então há? Nosso corpo inteiro será trevas. O que significa isso? Tirando do literal, colocando na revelação, significa se nós enxergarmos algo de maneira errada, nós não poderemos receber tudo daquele algo que nós enxergamos. Eu vou melhorar isso. Se nós não compreendermos corretamente, não vamos viver à altura daquilo que nós não compreendemos. Daquilo que nós não entendemos, nós não podemos desfrutar. Quem está entendendo isso? Então preste muita atenção. A sua mente vai tentar levar você para outro lugar, pagar aquela conta que você está devendo amanhã. Fique em paz, descanse. Agora é a hora de você ouvir a melhor parte, a palavra de Deus. Então como que nós enxergamos o Espírito Santo? Quando eu disse para você, você o conhece? É interessante no livro de Atos capítulo 19, quando o apóstolo Paulo chega e faz uma pergunta para aqueles discípulos, 12 discípulos. Ele pergunta: vocês conhecem, ou melhor, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram assim, mas nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Pastor, isso é uma realidade só de Atos 19? Infelizmente é uma realidade hoje também. As pessoas elas estão na igreja, mas ela não conhece o dono da igreja. Elas vêm para a igreja, mas elas não sabem o que é comungar com o Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo. Deixa eu falar para você, Deus te trouxe aqui para que você aprenda isso e pratique no nome de Jesus. Tudo que nós falamos aqui no domingo anterior, falamos no domingo anterior, no domingo posterior, hoje, se você não colocar em prática, nada acontecerá na sua vida. Mas se você colocar em prática, tudo vai mudar na sua vida no nome de Jesus. Por quê? Porque se meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser. Se eu entendo algum assunto, se eu entendo o que Deus quer me passar, eu posso desfrutar daquilo que Ele prometeu. Quem está entendendo isso, já levanta a sua mão e diga: obrigado, Jesus. Quero que você abra comigo no livro de João, capítulo 14, João depois de Lucas. No capítulo 14, nós vamos ler o verso 15 ao verso 17. Quem encontrou diz amém. Quem não está com a sua Bíblia, cola no seu vizinho, aí no seu irmão, chega nele. Vamos ouvir a palavra de Jesus. Disse-lhe Jesus: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Em algumas traduções, e está com vocês.
comunhão com o Espírito Santo. Minha oração é que você receba essa palavra em nome de Jesus. Quem é o Espírito Santo, meus irmãos? Quem é o Espírito da verdade? Pastor, quem é você para falar do Espírito Santo? Onde você estudou? Como que chama aquela faculdade famosa lá? Harvard, como que é? Olha aí quem conhece aí, ó. Você estudou na Harvard? Não, a Harvard não sabe, não vai saber falar do Espírito Santo. Mas quem é você para falar do Espírito Santo? Bom, nós podemos falar sobre aquilo que foi revelado nas Escrituras Sagradas. Além dessas letras, além dessas palavras, desses textos que nós estamos aqui, há um Espírito que vivifica tudo isso. É o Espírito Santo. E há uma revelação de Deus acerca do Espírito Santo. Então, pela palavra, pela Bíblia, quem é o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo, nós temos que entender que ele não é uma energia, como diz algumas religiões, um poder, como diz alguns religiosos. Afinal, quem é o Espírito Santo de acordo com a Bíblia? O Espírito Santo é uma pessoa. Diga comigo, pessoa. Quando se fala em pessoas, as pessoas pensam que, cadê então o braço dele? Cadê o corpo dele que eu não estou vendo? Pessoa vai além de algo físico. Pessoa é quem tem intelecto, quem tem emoções. Pessoas é que sente tristeza, sente alegria, sabe o que está fazendo, tem arbítrio. O Espírito Santo é uma pessoa. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele se entristece. A Bíblia fala que o Espírito Santo fala. A Bíblia diz que o Espírito Santo ensina, que o Espírito Santo guia, que o Espírito Santo consola. Enfim, se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, como ele pode entristecer? Se alguém chegar para você e dizer assim, o Espírito Santo é apenas uma força, então me diz, será que uma força, ela pode se entristecer? Claro que não, besteira, isso é religião. O Espírito Santo é uma pessoa, amém? E que mais que o Espírito Santo é? O Espírito Santo é Deus, diga comigo, Deus. A Bíblia, ela nos revela um Deus triuno. O Deus Pai, o Deus Verbo Jesus e o Deus Espírito Santo. A Bíblia mostra claramente a divindade do próprio Deus, a divindade do próprio Jesus e a divindade do Espírito Santo. Pegue a sua escritura, pegue a sua palavra e comece a ver, você verá essas revelações explícitas aos nossos olhos. O Espírito Santo, ele é onipotente. O que significa onipotente? A ele pertence todo o poder. O Espírito Santo é onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo está aqui nessa igreja, glória a Deus porque ele está. Mas o Espírito Santo está na outra igreja, graças a Deus porque ele está. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de João, ali o Espírito Santo está? Não, onde houver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, a igreja tem que ser de Cristo. Aí o Espírito Santo está, amém? Mas mesmo ele estando em todos os lugares ao mesmo tempo, pode ser que ele não manifeste nesses lugares. Por quê? Porque depende da porta do nosso coração em abrir para deixá-lo atuar. Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó, a partir de hoje, abra a porta do teu coração e deixe o Espírito Santo atuar. Queridos, além de ser onipotente, onisciente, ou melhor, onipresente, ele é onisciente. O que é onisciente? A Bíblia diz que o Espírito Santo esquadrinha o coração do homem, irmão Michael. Eu não sei o que está no seu coração, eu não consigo enxergar o que está no teu coração, mas o Espírito de Deus sabe o que passa em nossos corações, em nossa mente. O Espírito Santo é Deus. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta, quem é de Cristo aqui? Quem reconheceu Cristo como Senhor e Salvador de sua vida?
Agora uma pergunta: como que nós reconhecemos, como que eu reconheci que eu era pecador, precisava de um Salvador? Como que eu reconheci isso? Como que nós reconhecemos que nós necessitávamos de um Salvador, Jesus? Quem é o culpado de nos fazer conhecer Jesus? O Espírito Santo. Olha só o que diz em João capítulo 16, verso 8: quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se hoje nós cremos em Jesus, foi obra do Espírito Santo. Se hoje nós cremos e recebemos Jesus na nossa vida, foi obra do Espírito de Deus. Aquela pessoa que foi e te deu um panfletinho, vamos dizer assim, escrito Jesus te ama, ou aquela pessoa que foi na sua casa e levou uma mensagem, ou aquela pessoa que ligou para você do nada e disse: ó, Jesus tem uma obra na sua vida. Enfim, eu não sei da forma que Deus fez, mas foi o Espírito Santo por trás, amando você e querendo trazer você para a luz. E louvado seja Deus que nós recebemos o convite de Deus. Não foi por nossas obras da lei, não foi por nossa inteligência, pelo nosso dinheiro, não foi, mas Ele nos escolheu porque Ele nos amou primeiro, e nós estamos aqui na sua presença, glorificando a Ele, exaltando a Ele, ouvindo a palavra dEle, honrando a Ele, porque foi Ele que fez tudo. Diga assim: eu só recebi o presente. Mas o Espírito Santo é o culpado. O culpado de você ter conhecido Jesus. A Bíblia diz que Ele que convence. Tem gente que fala que aquele crente não é convertido, ele é convencido. Está dentro. Por quê? Porque foi convencido pelo Espírito Santo que ele era pecador. O que mais que nós temos que entender? Uma pergunta aqui, eu acho que vocês não vão saber responder não, mas será que nós precisamos do Espírito Santo? Sem dúvida alguma. Até o próprio Cristo, homem, precisou do Espírito Santo. Jesus, ele andou com duas naturezas. A Bíblia diz que ele é Deus, Jesus, mas ele assumiu a forma humana. Por isso que ele conseguiu nos resgatar. E quem foi o culpado, já que eu estou usando essa palavra culpado, de gerar Jesus no ventre da Maria? O Espírito Santo. Jesus precisou do Espírito Santo. O Jesus homem, quem está entendendo isso diz amém. Jesus, quando ele foi batizado, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, desceu em Jesus. Pastor, o Espírito Santo é uma pomba? Não, o Espírito Santo não é uma pomba, foi uma forma usada naquele momento. A Bíblia fala com o Espírito Santo como fogo, Espírito Santo como água, enfim, como pomba, mas o Espírito Santo não é nada disso, ele é Deus. Mas Jesus homem precisou do Espírito Santo. Quando ele foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos milagres Jesus antes do seu batismo? Ô pastor, eu não pensei nisso. Pois é, nenhum milagre Jesus fez antes do seu batismo. O que significa isso? Que após ele ter recebido e ser cheio do Espírito Santo, que ele começou a atuar na obra de Deus. O próprio Jesus dependia do Espírito Santo. Atos capítulo 10, verso 38 diz assim, ó: e como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda parte fazendo o bem, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Jesus era cheio do Espírito Santo. Você vai encontrar passagem na Bíblia assim, ó: e Jesus movido pelo Espírito Santo, e Jesus cheio do Espírito Santo. Enfim, Jesus precisava do Espírito Santo. Será que nós precisamos? Com certeza. Eu coloquei uma frase no Facebook, a seguinte: se a igreja retirar o Espírito Santo, ela vai se tornar apenas uma instituição religiosa. Vocês vêm e vocês vão ficar amém, oh glória, tudo algo mecânico. Mas se o Espírito Santo tiver, vai ser algo vivo, que a igreja é algo vivo, amém? Lugar onde acontecem milagres,
Ou eu estava enfermo, eu fiquei curado, sarado, por quê? Porque é o Espírito Santo que governa a igreja de Cristo, amém? Aleluia! Agora, apenas um fato de que nós precisamos do Espírito Santo, dentre muitos, pelo menos uma resposta. Por que eu preciso do Espírito Santo? Uma resposta: porque é o Espírito Santo que me colocou, que me introduziu na família de Deus. Eu não era filho, você também não. Nós não éramos filhos de Deus. Herdeiro do quê? Nós não éramos nem filhos. Mas o Espírito Santo foi, entre aspas, o culpado de nos colocar na família de Deus. Olha só o que diz em Romanos 8,15: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Se hoje nós estamos na oração, se hoje nós estamos louvando a Deus, se hoje nós estamos dizendo Pai, 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 foi por causa do Espírito Santo. Ninguém poderia dizer Pai, Deus ia falar, eu não te conheço. Mas por causa do Espírito Santo, Ele nos introduz à família de Deus e nos torna herdeiros da salvação. Então hoje nós podemos dizer assim, ó, Pai, mas quem é você para falar Pai? Quem é você? Eu sou alguém que foi gerado pelo Espírito Santo. Eu, quando nasci, fui gerado da carne, da vontade do homem, debaixo do pecado, mas aí eu recebi Jesus, o Espírito Santo veio, me regenerou e me gerou novamente, agora como a semente de Cristo, da família de Deus, herdeiro da salvação. Diga assim, obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai. Agora, qual que é o desejo de Deus diante de tudo isso? Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso 14, olha só o que diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Qual que é o desejo de Deus? Pense, qual que é o desejo de Deus agora? Diga comigo assim, ó, comunhão. Diga, o desejo de Deus é comunhão. O amor veio, a graça veio, e agora a comunhão. A comunhão de quem? A Bíblia diz, a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Qual é o desejo de Deus, pastor? Preste muita atenção aqui. O desejo de Deus é que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Não. Chacoalha o teu irmão que está do teu lado e diga assim, o desejo de Deus é que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Não, ninguém fez isso. Não, vocês estão achando que eu estou brincando? Chacoalha aí teu irmão que está do teu lado e fala assim, ó, o Deus deseja que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Faz até ele entrar, fala assim, ó, você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Vá para melhor essa cara, irmão. O desejo de Deus é a comunhão com o Espírito Santo. Olha, não adianta absolutamente nada se a gente chegar na igreja no domingo, receber um alimento espiritual e depois na segunda-feira tudo normal, na terça tudo normal, e Deus, não, no domingo que vem, só no domingo que eu falo de Deus. Não adianta absolutamente nada. Ou coloca um louvor, que louvor? Louvor, sim, coloca o louvor. Deus deseja que você tenha comunhão. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, irmão Márcio, se ele é uma pessoa, meus irmãos, quer dizer, claro, ele está aqui dentro de nós, mas quer dizer que ele está aqui do nosso lado, ó, caminhando conosco. Pastor, não acredito, o Espírito Santo está comigo mesmo quando eu estou sem dinheiro? Pastor, o Espírito Santo está comigo mesmo quando eu estou cheio de dinheiro? Também. O Espírito Santo está comigo quando eu estou triste? Também está. O Espírito Santo está comigo quando eu estou alegre? Também está. O Espírito Santo está comigo quando eu estou passando por dificuldades? Também está. A palavra comunhão
No grego, ela tem alguns significados importantes para nós. Se você quiser pesquisar, é a palavra koinonia. E essa palavra tem um significado de sociedade, companheirismo, comunicação, contribuição e intimidade. O Espírito Santo é o nosso companheiro, é aquele que contribui. Ô Márcio, estou vendo que você cresceu muito, rapaz. Sucesso teu foi porque alguém contribuiu para que isso acontecesse, e esse alguém é o Espírito Santo. Pastor, mas eu não estou, sucesso, eu estou muito ruim. Se alguém chegar e falar assim, eu estou vendo aqui, você está, cadê teu Deus? Cadê o teu Deus? Olha a sua situação. Você fala para ele, espera aí, que o meu companheiro me ajudará. Você vai me ver depois. Isso é fé. Comunhão, companheirismo, intimidade, você andar com Ele, viver com Ele, você falar com o Espírito Santo, falar com alguém que eu não vejo, pois é. Por quê? Porque Ele é uma pessoa e Ele fala. Nós vimos aqui, Ele fala, Ele ensina. Se nós estivéssemos um estudo bíblico aqui, nós abriríamos em cada passagem, Ele falando, Ele guiando, Ele contribuindo, enfim. Mas como é uma mensagem de domingo, nós temos que agilizar, mas Ele fala. Quantas das vezes eu não cheguei e já disse para Ele, Espírito Santo, me ajuda. Situações ali, humanamente falando, difícil de passar, e Ele me ajudou, olha eu aqui. Olha eu aqui, o inimigo tentando, nós estamos aqui. Se alguém chegar, mas você está um fracasso, o inimigo chegar e falar para você, você não precisa expulsar o diabo não. Fala para ele, continue aqui olhando para a minha vida que você vai ver meu sucesso. Aleluia. Em nome de Jesus. Por quê? Porque nós temos um sócio agora. Nós temos alguém que nos ajuda, que é o Espírito Santo de Deus. Deixa eu fazer uma perguntinha para o pastor aqui. Como é uma pessoa que não tem comunhão com o Espírito Santo? Quais são as evidências? Como é uma pessoa que não tem a comunhão, a intimidade com o Espírito Santo? Qual é a consequência? Vocês querem saber? Primeiro, uma pessoa que não tem comunhão com o Espírito Santo, o tempo passa, mas ela não cresce em entendimento. E esse entendimento que eu estou falando é o entendimento da palavra de Deus. Não é os cursos que nós fazemos, mas é um conhecimento revelado das Escrituras. Ou seja, 5, 15, 20 anos, tempo passando, e o seu conhecimento, as suas convicções bíblicas, a sua fé, ela não cresce. O seu entendimento não cresce. E tudo que você não entende, você não pode desfrutar. Alguém que não tem comunhão com o Espírito Santo, o que acontece? Ela passa o tempo, mas ela não cresce em entendimento. Que mais? Alguém que não tem comunhão com o Espírito Santo, ela experimenta frequentemente um cansaço espiritual. Alguém que não se comunica, que não tem a intimidade, que não fala, que não conversa com o Espírito Santo, ele vai experimentar sempre, frequentemente, um cansaço espiritual. Ele não está muito animado, ou ela, muito animada, para fazer algo para o Senhor, mas uma canseira pegou ele, uma canseira pegou ela. A Bíblia diz que quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, através de uma linguagem que Ele nos deu, de falar em outras línguas, de entrar no nosso quarto e ficar liberando a linguagem, a Bíblia diz assim, este é o descanso, este é o refrigério.
Toda vez que eu entro no meu quarto, você está ansioso, você está nervoso, você entra lá, coloca um louvor, ou até em silêncio, e fica falando em outras línguas. Isso vai gerando descanso no meu interior. Mas aquele que não tem comunhão com o Espírito Santo, frequentemente um cansaço. Que mais? Aquele que não tem a comunhão com o Espírito Santo, o orgulho está sempre presente na vida dele. Humildade? Não. O orgulho está sempre. A justiça própria, a prova de que não, isso que eu fiz está certo. Ele vive uma vida de autojustificação. Alguém que tem comunhão com o Espírito Santo, ele te deixa mansinho como uma pomba. Não, você não entendeu isso. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, ele te deixa manso. Por isso, quando alguém está dizendo assim, está na igreja, aquele irmão está pulando, eu quero ver o irmão na casa dele, quero ver o irmão no trabalho, eu quero ver o irmão pagando as suas contas. Agora eu pego, hein? Eu quero ver o irmão dirigindo. Ser cheio do Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo, ele nos deixa mansos, mas também astutos como serpente. Que pobre coitado, que pobrezinho. Opa, não fala assim de um servo de Deus, porque ele não é pobre coitado. Ele pode ser mansinho, mas Deus está com ele. Comunhão com o Espírito Santo. Aquela pessoa que não tem, ela vive amarrada com o passado ruim. Alguém que não consegue, não tem comunhão com o Espírito Santo, o passado ruim dessa pessoa está sempre presente. O contrário disso, quando você tem comunhão com o Espírito Santo, as palavras que o Espírito Santo fala em seu coração é o seguinte: eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo. Quando você não tem comunhão com o Espírito Santo, você não vai ouvir isso. Mas quando se tem, você escuta e fala: realmente, eu fui horrível no passado, tomei decisões horríveis no passado, eu fui lamentável no passado, mas eis que tudo se fez novo. Eu entendi o propósito de Deus, e Deus me chamou, e agora é uma nova vida para com Cristo. Aquele que tem comunhão com o Espírito Santo. Aquele que não tem, ele não consegue avançar. Em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, você vai conversar, vai ter comunhão com o Espírito de Deus, e Ele vai falar com você. Ei, escute, você não vai precisar orar para que o pastor venha e coloque a mão na tua cabeça e diga tudo que você precisa ouvir. Você vai dizer: mas meu Deus, quanto tempo que Deus não fale comigo. Nós entendemos isso. Talvez você precise de alguém que levante e fale algo diretamente para você. Não vai precisar disso, porque dentro do seu interior vai fluir rio de águas vivas. E que rios é esse, pastor? É a mensagem de instrução do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aquilo que você precisa, Ele vai falar. Por quê? Porque Ele nos guiará. Ele vai nos guiar a toda a verdade. Aleluia. Amém. Vai aprendendo aí que você prega terça-feira, hein? Vai falando aleluia demais, vai pregar terça-feira. Aquele que não tem a comunhão com o Espírito Santo, ele não consegue ser perdoador. Por quê? Porque se ele não tem, ou melhor, porque se ele tem comunhão com o Espírito Santo, ele reconhece o seguinte: que ele era inimigo de Deus, e o Senhor, por sua graça, disse: o que você fez por mim tudo bem, eu te perdoo, vamos caminhar junto? Então quando você comunga, quando você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, você está andando do lado dele dizendo o seguinte: mas eu dei muita mancada com o Senhor, Espírito Santo. Ele fala: para com isso, vem que eu já te perdoei, vem. Espírito Santo, para só um pouquinho só. Mas o Senhor me escolheu.
Pare, filho, vem aqui, vem para cá, que eu já te purifiquei, vem. Então, quando você conhece isso, você se torna perdoador. Por quê? Porque o que o outro fez por mim, o que o outro fez por você, não se compara do que você fez para Deus. O que não tem comunhão com o Espírito Santo, ele não consegue ser perdoador, ser amável. Mas o que tem, ele vira as costas cheio de faca, tanta facada nas costas dele. Mas quanto mais facada, mais azeite sai, mais óleo sai, mais amor sai. Espreme, 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 mas sai mais amor. O diabo fala, eu não aguento mais. Eu tento atacar, eu tento acabar com a vida dele, aí ele não fica com ódio. Aquele que não tem a comunhão com o Espírito Santo, ele tem uma fé sempre pequena. Rapaz, Deus está contigo, você acredita nisso? Não consigo acreditar. Por quê? Porque se tivesse andando e tendo comunhão com o Espírito Santo, a sua fé desenvolveria como ninguém. Aquele que não tem comunhão com o Espírito Santo é sempre aprisionado pelo medo. Ele não consegue ir, ele não consegue avançar, ele é amarrado pelo medo. Aquele que não tem comunhão com o Espírito Santo. Deixa eu te falar, se você está se identificando em algum ponto aqui, em nome de Jesus, mude isso na sua vida. Tenha comunhão com o Espírito Santo e viva uma vida de coragem. Aleluia! Aquele que não tem comunhão com o Espírito Santo, ele não parece com o Pai. Ele está na igreja, ele vem todo bonito na igreja, ou ela vem toda bonita na igreja, conforme as regras religiosas pedem, e ele está caminhando, mas o seu caráter não se parece com o caráter do Pai. Mas aquele que tem comunhão com o Espírito Santo, cada dia, cada momento, ele vai parecendo com o Pai, vai tendo o caráter do Pai. Ô Maico, o cara deu uma mancada em você, Maico, você não vai falar nada não? Deixa pra lá, deixa pra lá, fica tranquilo. Que? Tá com febre? Aconteceu alguma coisa? Tá doente? Não, por quê? Porque ele aprendeu a andar com o Espírito Santo. E quanto mais você anda com alguém, você vai ficando parecido com ele. Começa a andar com alguém para você ver. O cara tem uma mania de coçar a cabeça aqui, de repente você vai ver, você pega o jeito, você pega a fala, é ou não é, irmão? Às vezes eu pego em alguma atitude, eu pego com alguém que a gente tem tido bastante comunhão, vou ver, rapaz, eu fiz uma atitude que parecia do amigo meu. Quando você anda, quando você tem a comunhão com o Espírito Santo, você vai se parecendo com o Pai, em amor, em alegria, em fé. Está entendendo essa palavra, né, irmão? Quando não tem a comunhão com o Espírito Santo, a pessoa sente-se sempre sozinha. Ninguém gosta de mim, tudo deu errado, sempre sozinho. Quando alguém não tem comunhão com o Espírito Santo. Mas quando tem, ele sabe e ela sabe que pode o mundo todo estar contra, mas se ela está tendo comunhão com o Espírito de Deus, já é o suficiente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós falamos isso no domingo passado. Se Deus é por nós, já é o suficiente, já basta. Eu não estou sozinho, eu estou com a melhor companhia, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu estou com o Espírito Santo de Deus. A nossa comunhão, nós andando com o Espírito Santo, vai acontecer 3 coisas na nossa vida, com a nossa comunhão. Pastor, dá uma esmiuçada, fala um pouco mais. Comungar com o Espírito Santo é falar com Ele, é você se dirigir ao Espírito Santo de Deus, dizer: Espírito Santo, obrigado por este dia, bom dia Espírito Santo, Espírito Santo, me ajuda nisso, Espírito Santo, que bênção, eu te agradeço pela refeição que o Senhor me deu. É essa conversa, quem está entendendo isso? Comunhão com o Espírito de Deus é estar nos cultos, na igreja, também ter comunhão,
Ter comunhão é meditar na palavra, nas escrituras, e pegar e dizer: Espírito Santo, revela a tua verdade para mim. Isso é ter comunhão. Você colocar aquele CD no seu carro e ficar ouvindo os louvores, adorando a Deus, também é comunhão. Tudo isso você andando e deixando, isso é muito importante. Deixa o Espírito Santo te repreender também. Você quer que ele te ensine ou não? Ninguém sabe mais que Deus. Então deixa ele te repreender. Por quê? Qual o pai que não repreende o seu filho? Que quer bem? Agora, quais são as 3 coisas? Abra comigo, 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 1, no verso 7. Quais são as 3 coisas que vão fluir em minha vida quando eu caminhar com o Espírito Santo? Vamos ler. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Diga comigo assim, poder, amor e equilíbrio. Andou com o Espírito Santo, caminhou com Ele, tem uma vida frequente de comunhão com Ele. É poder, é amor e é equilíbrio. É poder nas situações difíceis, é poder contra o mal, contra os demônios, contra as enfermidades, contra tudo aquilo que venha contra a sua vida. É poder de Deus, é dunamis de Deus no grego, poder explosivo. Para quê? Para você vencer as suas batalhas, as suas lutas. Que mais? Amor, amor ágape, amor incondicional, o amor que o mundo não tem. O mundo não opera nesse amor, mas os filhos de Deus operam no amor incondicional, o amor que não precisa de condições para amar, mas o amor que pertence ao cristão. E nós falamos aqui certa feita que o amor, nosso amor, o amor que foi derramado em nosso coração, ele vence tudo. E você tem esse amor dentro de você, por causa do Espírito Santo. Se você andar com Ele, você vai exercer o amor. Primeiro o poder, depois o amor. E terceiro, para finalizar, você vai exercer o equilíbrio. Diga comigo assim, equilíbrio. Equilíbrio é prudência, irmão. Prudência é você chegar, eu vou sair de casa, deixa eu ver se as coisas estão todas aqui guardadas. Você vai verificar, isso é prudência. E a Bíblia diz que o Espírito que Deus nos deu é um Espírito de equilíbrio, um Espírito de prudência. Pastor, explica melhor isso. Se eu sei que uma situação é uma armadilha de Satanás, eu vou me deixar a onda me levar? Vou fazer isso? Não, eu tenho espírito de equilíbrio, eu tenho espírito de moderação, eu tenho espírito de prudência. Sabe o que significa isso? Que antes do perigo, Deus já me avisa do perigo. Agora o que eu tenho que fazer? Não vou não, tchau, até mais. Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, se você comungar com Ele, Ele vai te livrar de muitos perigos. Ai, mas eu perdi tanto dinheiro e investi errado. Pois é, se tivesse comunhão com o Espírito Santo, talvez não tinha perdido tudo. Um dia eu estava com a minha motinha, o lugar ali eu poderia passar tranquilamente, porque o pare era para o outro, eu poderia passar, mas naquele momento, algo no meu interior, pare, só assim, pare, não dá para explicar, mas é um testemunho interior, testificou. Eu freiei a moto, de repente, passou uma caminhonete na frente, com tudo. Irmão, talvez eu não estaria nem aqui, se eu não tivesse ouvido aquela voz. Como ele é maravilhoso, irmão. Primeiro a voz dele de dizer assim, aceite esse tal de Jesus aí, porque ele vai livrar você do inferno. Já ouvi a voz dele. Quero que você se coloque em pé no nome de Jesus.